Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 31 de janeiro, por volta das 20 horas e 30 minutos de 2023, eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Mas eu quero pedir, me ajude a divulgar os meus vídeos, a divulgar o meu canal. Você pode fazer isso. Pedir às pessoas para se inscreverem, para dar um like. Na verdade, eu quero que esta mensagem, ou essas mensagens, alcancem pessoas. As pessoas precisam ouvir o Evangelho da graça de Deus. As pessoas precisam sair, se libertar desse sistema religioso. Elas, como filhos e filhas de Deus, precisam ser dirigidas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Os filhos são guiados, são dirigidos. Ter apenas o Pai dos Espíritos como Senhor de nossas vidas. Porque nós tivemos experiências quando estávamos lá dentro, e hoje, de fora, longe, nós vemos o quanto nós perdemos tempo dentro daqueles lugares, desagradando o Pai dos Espíritos, achando que estivesse agradando, obedecendo os homens, vivendo debaixo de seus preceitos, praticando cerimoniais, vivendo na prática da lei mosaica, não tendo a liberdade com que Cristo nos libertou. Eles me preocupam muito. Há muitos filhos da livre que precisam se tornarem verdadeiramente livres. Se conheceres a verdade, se tornarão livres, porque somente a verdade pode libertar. Então me ajude, por favor. Quando você receber o vídeo, divulgue nas suas redes sociais, por favor, eu te peço, no seu Facebook, no Instagram, aonde for, aonde você puder me ajudar. Eu te agradeço muito. Eu vou continuar insistindo, eu vou continuar pedindo, tá? Queridos, hoje eu vou falar acerca de um tema. Iremos reconhecer alguém no céu? Me despertou o desejo de gravar uma mensagem sobre isso, porque existem pessoas que elas têm dúvida acerca se vão reconhecer ou não vão reconhecer pessoas nos céus. Na minha família mesmo tem a sogra da minha filha, que ela perdeu durante a Covid o seu esposo. E a esperança dela, ela acredita piamente nisto, que vai encontrar o seu esposo no céu. E assim como ela, muitos acreditam nisso. Seria bom, né, que isso fosse verdade. Mas então eu quero trazer um esclarecimento sobre isso. E eu quero ler no livro de Mateus, livro Históricos, capítulo 8, versículo 11, que diz assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Eu começo perguntando: será que é possível reconhecer alguém no céu? As coisas que vivemos aqui na terra, será possível lembrarmos
Se eu convivo com alguém aqui, e eu estou certo de que lá no céu eu vou encontrá-lo, então dá a entender que é possível lembrar das coisas aqui da terra. A Bíblia fala muito sobre a vida eterna, sobre o céu, mas ela não nos dá detalhes a respeito dos pormenores de como será a nossa vida do outro lado e de que tipos de mudanças iremos passar para viver essa vida. Esses pormenores, esses detalhes, ela não nos dá. Então, há muitas suposições, conjecturas que as pessoas fazem sobre esta possível vida com lembranças que muitos acreditam que lá terão. Então, querido, há ensinos que dizem que no reino de Deus seremos pessoas reais e não espírito desencarnados. Então há esses tipos de ensinos. Há pessoas que acreditam nisso, piamente, que lá nos céus seremos pessoas reais e não espírito desencarnados. Há pessoas que acreditam piamente que lá no céu existem ruas de ouro e muro de cristal, que lá existem rios e muitas outras coisas que nós conhecemos neste mundo terreno em que nós vivemos. As pessoas acreditam que lá também no céu será possível vermos todas estas coisas. Que seria muito ruim chegar no céu e não poder abraçar as pessoas que você ama. Eu me lembro de um pastor, amigo meu de muitos anos, que ele dizia, ele já até é falecido, que quando ele chegasse no céu, ele queria dar um abraço em Abraão. O primeiro que ele iria abraçar seria Abraão. E eu sempre que ouvia ele dizer isso, eu comecei a perceber que ele não estava brincando, não, que ele acreditava nisso de verdade. Tudo isso, segundo o que está escrito em Mateus capítulo 8, versículo 11, que diz que muitos verão Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Eles afirmam que Jesus quis dizer que no céu iremos reconhecer Isaque, iremos reconhecer Abraão e Jacó e muitos outros patriarcas, muitos outros profetas, muitos outros homens importantes nas Escrituras. Baseado nisso, dizem que vamos reconhecer nossos entes queridos e ensina que no céu teremos comunhão uns com os outros e seremos reais, como eu disse ainda há pouco. Não espíritos desencarnados, mas seres reais. O sistema religioso, as igrejas evangélicas, elas ensinam que as pessoas vão ressuscitar, que elas serão arrebatadas e elas serão transportadas aos ares, lá encontrarão com o Senhor e estarão para sempre com Ele. Provavelmente, baseado nesse ensino, nessa doutrina, as pessoas acreditam que lá no céu elas serão reais. Que lá no céu
elas poderão reconhecer, sim, uns aos outros. É comum a gente ouvir no mundo secular, quando uma pessoa falece e ela faz parte de uma profissão, por exemplo, jogador de futebol, como ocorreu agora recentemente a morte do Rei Pelé, eu vi muitos comentaristas dizerem: ele já está lá no céu com Garrincha e com outros que foram companheiros dele na seleção brasileira, formando um time para um jogo no céu. E assim, de acordo com a profissão de cada um. Nós ouvimos isso muito no mundo secular. E eles acreditam nisso. E no mundo religioso não é diferente. Muitos religiosos acreditam que seremos reais, que é possível sim trazer à lembrança essas pessoas que aqui convivíamos com ela. Afirmam que Jesus, depois de ter ressuscitado, foi reconhecido pelos seus discípulos. Assim sendo, nós também seremos reconhecidos no céu. Porque Jesus, depois que ressuscitou, ele apareceu a muitos. Aqueles 2 discípulos, né, no caminho de Emaús, eles convidaram ele para que ficassem com ele. Então, baseado nisso, as pessoas acreditam, sim, que iremos reconhecer o outro no céu. Agora, eu queria dizer a esses que assim acreditam, que assim ensinam, que seria muito bom se tudo isso fosse verdade. Imagina chegarmos ao céu e encontrarmos pessoas que convivemos com ela e amamos essas pessoas. Seria muito bom se isso fosse verdade. Com o nosso espírito e alma, ele fica prazerosos quando ouvimos estas afirmações. O espírito, a nossa alma fica feliz, se regozija ao ouvir quando as pessoas afirmam, quando as pessoas ensinam, quando as pessoas dizem essas coisas. Mas será que há fundamentos e critério para tais afirmações? É uma pergunta que eu faço. Não se pode achar o achismo, conjecturar. Eu acho, eu penso. Não adianta. Tem que ter fundamentação, tem que haver critérios para que possamos fazer disso uma doutrina, um ensinamento, para que as pessoas tenham o entendimento se é possível ou não é possível. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. É muito conhecido, mas eu quero ler para não se tornar uma falácia. E o pó volta à terra. A matéria volta à terra. Como o era. E o espírito volte a Deus que o deu. O espírito que um dia lá estava. Que quando eu nasci, esse espírito veio. E ele entrou nessa matéria, nessa carne. Quando eu morrer, esse corpo, a matéria, todos os órgãos voltarão ao pó da terra, como era. E o espírito, assim que eu morro, ele volta para Deus. Porque foi de lá que ele veio. O corpo e a matéria, a alma, que é o nosso psique, pensamentos, inteligência, ele volta para lá. Se desfaz. É isso que o sábio Salomão, aqui em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7,
ele está dizendo. É isso que ele está ensinando. E é assim que nós cremos. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Deixar de viver. Perecer aqui é deixar de viver. Lá em Jerusalém havia o Geena, que era conhecido como o inferno, um local onde o fogo nunca se apagava, onde ali tudo era lançado, tudo era jogado. Então, no entendimento dos judeus, o Geena, ele era o inferno. Só que os religiosos, eles dizem que o inferno é um lago de fogo de tormento eterno, onde irão todos aqueles que rejeitaram a Cristo como seu Salvador. E fizeram disso uma doutrina, onde eles impõem medo, impõem terror às pessoas. Assim como Satanás como um ser espiritual. E as pessoas então acreditam nesse tal inferno, acreditam nesse tal Satanás, e por isso que as sinagogas se enchem cada vez mais. Porque o maior medo do ser humano é de morrer. Porque não querem ir para esse lugar que o sistema religioso ensina, diz que existe, quando na Bíblia inferno significa sepultura, o lugar para onde todos nós um dia iremos. Muitos já foram, eu irei, você irá, todos nós iremos para o inferno, para a sepultura, como está escrito lá em Jó capítulo 7, versículo 9. Assim como as nuvens passam, se dissipam, o corpo voltará para a sepultura, para o inferno, para o lugar dos mortos. De lá nunca mais vai subir. Então, queridos, diz aqui no versículo que eu li, no 28, perecer no inferno. Mas não nesse inferno ensinado pela religião. Na sepultura, no lugar dos mortos. Em Salmos capítulo 37, versículo 10, olha o que diz: ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olhará para o teu lugar, seu lugar, e não aparecerá. E no 20 diz: mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. Porque o ímpio, ele não tem espírito, como eu tenho, como você tem. No nosso espírito habita o Espírito de Deus. Ele fez de nós a sua morada, o templo da sua habitação. Ele está dentro de cada um de nós. Mas o ímpio que não tem espírito, quer dizer, não tem discernimento, ele não tem como crer em tudo isto que nós cremos, nós os eleitos, nós os predestinados, nós que somos por adoção filhos de Deus, predestinados, propriedade exclusiva dele. Eu quero ler em João capítulo 10. João
livro histórico também, capítulo 10. Olha o que diz no versículo 28, 26 e 27. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Aqueles que não têm o entendimento, aqueles que não são filhos, não tem como crer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João capítulo 10, versículo 26 e 27. Poderia ler outras referências, como Daniel 12, 10, 2 Tessalonicenses 3, 2, Tito 1, 1, Hebreu 2, 14. Queridos, o Espírito participa de carne e sangue. Foi isso que aconteceu com Jesus de Nazaré, formando ele, assim como cada um de nós também. Então, quando eu nasci, no dia 1º de fevereiro, aliás, depois da manhã eu completo 68 anos de idade, o Espírito que estava com Deus veio e então entrou, passou a habitar nesse corpo que aqui está. Ele passou a participar de carne e sangue, o meu espírito. A preservação da alma, da mente, é que aqui na terra, e vai tudo para a sepultura, e todas as nossas lembranças vai para a sepultura. Então não tem como nós levarmos para o céu qualquer lembrança aqui desta vida, aqui da terra. Não é possível que isso possa acontecer, como muitos acreditam, como muitos ensinam, que lá haverá lembranças. Se eu vou conhecer alguém lá no céu, e eu vou saber que esse alguém é meu filho, é meu esposo, é minha esposa, é meu amigo, é meu parente, eu estou levando também o quê? Lembranças. Como que lá no céu eu irei conhecer Abraão, Isaac e Jacó, Daniel, os profetas, os meus amigos, aqueles que eu amei aqui nesta vida? Como eu irei reconhecer? Não somos carne, somos espírito encarnados. Não somos terrenos, gente. Nós somos dos céus. Nós aqui hoje já estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Por quê? Porque nós vivemos por fé, andamos por fé. Então nós cremos assim, tomamos posse assim. Enquanto aqui estamos vivendo, nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Por isso que nós somos cidadãos dos céus. Não estamos presos às coisas desta vida. Estamos focados, pensando somente nas coisas dos céus, conforme está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Pensando nas coisas de cima, nas coisas do alto e não nas coisas aqui da terra. Por quê? Porque nós não somos terreno, nós somos espirituais. Os que creem que vão conhecer não têm entendimento. Por isso que eles acreditam que vão conhecer alguém lá no céu. O entendimento, quem dá é Deus. É Deus quem dá esse entendimento que eu tenho, que muitos da graça têm. Quem deu foi Deus, Ele é quem nos deu. E essas pessoas que ficam acreditando, ensinando, fazendo uma doutrina de que será possível encontrarmos alguém lá no céu, que convivemos com essas pessoas aqui na terra, que lá seremos reais. Essas pessoas não têm o entendimento. Por que não têm? Porque Deus ainda não lhes deu esse entendimento. Em Efésios capítulo 1, versículo 18, diz assim: oro também, o apóstolo Paulo, para que
sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Por quê? Esse entendimento é concedido, é dado somente por Deus. Somente o Pai dos Espíritos pode dar o entendimento às pessoas. Então essas pessoas que acreditam que lá no céu vai reconhecer alguém, o outro, elas não têm o entendimento. Deus ainda não lhes deu esse entendimento. A nossa carne para Deus está morta. Deus não nos vê na carne, como a religião vê. A religião olha para as pessoas, para a sua aparência, e elas então julgam as pessoas pelo que vê, pelo que escuta, pelo que ouvem. Elas aí chegam até a condenar as pessoas. É por isso que dentro dessas sinagogas é um disse-me-disse, é um falando mal do outro, porque vê o outro na carne, julgam o outro na carne. Deus nos vê no Espírito, Ele não nos vê na carne. Eu não sou carne, eu não sou terreno, eu não sou daqui, eu sou dos céus. Então, finalizando, eu quero dizer a essas pessoas, nós não reconheceremos o outro lá no céu. Nós receberemos um corpo espiritual semelhante ao dele, quando deixarmos esta vida, quando esse espírito voltar para Deus. Não me pergunte como será esse corpo, ou como é esse corpo espiritual, eu não sei, mas um corpo espiritual semelhante ao dele, sem nenhuma lembrança das coisas aqui da terra, sem nenhuma lembrança das coisas aqui desta vida, para que lá no céu houvesse lembrança das coisas aqui da terra, carne e sangue teria que herdar o céu. Porque lá onde está as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos entendimentos, tudo isso ficarão no inferno, na sepultura, junto com a matéria que irá se desfazer. E então o espírito volta para Deus. Então, finalizando mais uma vez, eu quero dizer, não iremos reconhecer ninguém no céu. Fica aí esta palavra. Divulga este vídeo, porque muitos têm dúvida acerca disso. Muitos acreditam que iremos reconhecer o outro lá no céu. Isso não é verdade. Isso é uma heresia. Isso é um falso ensino. Não existe fundamentação. Não existe critérios na palavra para se afirmar tais coisas. As pessoas pegam um texto fora de contexto, como o que eu li em Mateus 8, versículo 11, e faz disso uma doutrina, um ensino. E aí, então, baseado nessas coisas, as pessoas saem afirmando, saem ensinando. E muitos acreditam, como eu conheço pessoas que esperam ver o seu marido, ver o seu filho, ver a pessoa que conviveu com ela, a pessoa que ela amou aqui nesta vida, espera um dia encontrar no céu. Beijo no seu coração, um forte abraço. Termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.